Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. É um texto bem conhecido e eu gostaria que você que achou, já se colocasse de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Essa manhã é manhã de Santa Ceia do Senhor. Por isso é importante que você esteja no espírito da comunhão. Então, eu preciso muito da tua ajuda. Quando você glorifica a Deus e busca a Deus, você me abençoa. Então, manda fogo daí para cá, que eu mando fogo daqui para aí, tá bom? Eu quero ler com você 2 versículos, ou melhor, 3 versículos. Eu quero ler com você o versículo 15 em diante, que diz assim: Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Amém? Vamos orar? Pai, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém e amém. Você pode se assentar glorificando ao Senhor e exaltando ao Senhor. A gente, desde pequeno, a gente tem construído no nosso coração projetos, sonhos, e que a gente muitas vezes luta demais para poder realizá-los, sofre demais para ter. Então, pessoas que estudam, se dedicam, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que trabalha em dois trabalhos para poder comprar um bem, para conquistar alguma coisa, para poder dar uma boa vida à família. A gente vê mulheres que muitas vezes têm jornada dupla e que saem 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e que tem que pegar ônibus lotado, metrô, e muitas vezes homens mal intencionados que ficam bulindo com elas, né? A gente vê homens que tem que sair debaixo de sol, de chuva, de frio, de noite, de dia. A gente olha a nossa cidade e você pode sair em qualquer momento, seja aqui em Guarulhos ou em São Paulo, você nunca vai ver essa cidade parada. Você nunca vai ter a sensação de sair na cidade e falar assim, bom, não tem ninguém na rua. Pelo contrário, a gente vê o tempo todo pessoas na rua trabalhando. O tempo todo a gente vê pessoas produzindo. E isso gera no coração das pessoas, às vezes, marcas do sofrimento. O sofrimento produz marcas em nós. E esse sofrimento, o sofrimento de ganhar o pão, o sofrimento de conquista, ele vai tornando o nosso coração, às vezes, muito individualista. Porque eu sofri, eu tenho direito, porque eu fui à luta, eu mereço. E a gente muitas vezes começa a esquecer um pouco o que está ao nosso redor. A gente só começa a centralizar na gente, porque a gente trabalha pra caramba e a gente quer poder suprir as nossas necessidades. A gente teve agora um feriado prolongado onde as pessoas querem passear, as pessoas querem descansar, as pessoas querem poder pegar um pouco daquilo que eles têm ganho e ter alguns dias de descanso. Algumas pessoas vão às lojas, algumas pessoas vão comer fora, outras pessoas vão viajar.
É normal que isso aconteça, todos nós queremos fazer e é sadio isso. Só que, quando nós começamos a nos tornar individualistas demais, a gente começa a valorizar o bem e não valorizar pessoas. A gente começa a dar mais valor para as coisas que nós temos, para as conquistas que nós temos, do que propriamente para as pessoas. Então a gente entra num elevador e muitas vezes nem bom dia falamos. A gente entra num ônibus onde a gente muitas vezes convive com pessoas que pegam o mesmo ônibus na mesma hora, nos mesmos dias que você. E nem bom dia você fala, nem oi, como vai, tudo bem? A gente põe um foninho no ouvido, senta na cadeira e vive o nosso mundinho ali. Em alguns casos tem caras que são tão egoístas que senta no lugar dos idosos e põe o foninho e finge ainda que está dormindo. Enquanto os idosos muitas vezes estão em pé com todas as suas fragilidades. A gente vai vendo motoristas de carro que não respeita ninguém, joga o carro em cima de um, joga o carro em cima do outro. Motoristas de ônibus que parece que mais que está carregando gado do que está carregando gente. Pessoas que vão nos servir um café da manhã numa padaria que coloca de qualquer jeito, que não dá um sorriso, que não expressa um carinho. As pessoas vão ficando cada dia mais endurecidas, frias. Independente do que nós produzimos, independente do que nós conquistamos, o coração de Deus sempre foi voltado para o homem. E nunca para as coisas. Ele quer que a gente tenha as coisas, mas Ele não quer que a gente largue as coisas, largue as pessoas pelas coisas. E a gente vive um tempo onde as pessoas não têm valor. O que tem valor são as coisas. E aí a gente vê pessoas muitas vezes que bebem e saem dirigindo. Isso é demonstração de que ela não está preocupada com as pessoas, ela está preocupada com ela. Pessoas que estão infringindo regras porque querem se divertir, como alguns motoqueiros gostam de andar a 300 por hora na rodovia, porque eles querem sentir adrenalina, eles querem ter prazer, mas eles esquecem que o prazer deles muitas vezes pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Isso é a prova de como o homem tem esquecido do outro para o seu bem maior, para o seu próprio benefício. E eu quero chamar a tua atenção para isso nessa manhã, porque o texto aqui, existe um princípio bíblico que eu quero compartilhar com você, para que você possa refletir, e para que você possa permitir que a palavra de Deus possa mudar o teu pensamento. Possa mudar um pouco a sua atitude também. Às vezes, temos pessoas do nosso lado padecendo, passando necessidade, e muitas vezes estamos dando valor para outras coisas. O nosso país já é o segundo país que comercializa pet shop, por exemplo. Os bichinhos são maravilhosos, eu amo os bichinhos, mas os bichinhos não podem ser mais importantes que pessoas. Tem pessoas, crianças, passando fome, enquanto cachorrinhos estão ficando em hotéis. Tem crianças morrendo e padecendo, ou se tornando bandidos porque falta amor, porque eles não têm condições de ter um brinquedo. E aí cresce sonhando em querer ter alguma coisa que não podem ter. E aí quando crescem querem tomar força. E aí eu e você somos vítimas muitas vezes dessas crianças que cresceram e que se tornam bandidos. Mas eu não posso aceitar que crianças cresçam sem ter nada, enquanto um passarinho tem tudo, o cachorrinho tem tudo, o porquinho tem tudo. Vocês estão entendendo? O amor de Deus pelos bichinhos é real. Ele ama os bichinhos, foi Ele que fez.
Mas Ele ama muito mais as pessoas. Ele ama muito mais você. E por isso Ele se importa com você. Ele se importa com o outro. E Ele quer que aquilo que eu e você conquiste seja também motivo para abençoar outra pessoa. Para que outra pessoa também seja abençoada. Para que outra pessoa também possa desfrutar. Porque muitas pessoas não vão ter condições nenhuma. E aí eu e você podemos ajudar. Eu e você podemos fazer a diferença. Se quisermos. Mas podemos escolher não querer também. Eu fico olhando para esse texto que nós lemos, desse endemoniado, e me coloco no papel de pai por um momento. Um pai que tem um filho endemoniado. Um pai que amou, que cuidou, mas que por algum motivo esse filho se perdeu e começou a ficar possesso. E um demônio que tomou conta do corpo dele, depois 2 demônios e 3 demônios, ao ponto de se tornar uma legião de demônios na vida desse meu filho, que não dorme à noite, que grita à noite, e que quando eu quero prendê-lo, ele é tão forte que ele rompe as algemas e quebra os ferros que são colocados nos pés. A gente vê na televisão pais desesperados por filhos que estão se drogando, e algumas mães entram em tão desespero que chegam a amarrar seus filhos com correntes. Vocês já viram isso? E algumas pessoas discriminam, mas o que passa no coração daquela mãe que está cansada de ver aquele filho sofrer, e que sabe que todas as vezes que vai sair pela porta, ele vai se destruir. E talvez nunca mais volte, ou seja morto por traficante, ou fique jogado na rua como indigente. E aí eu fico imaginando um pai de um jovem que está possesso de uma legião de demônios. E eles falam legião porque os soldados romanos, quando havia 4.600 soldados, eles consideravam uma legião. Então havia pelo menos 4.600 demônios na vida desse jovem ou desse homem. Dá para imaginar o que é isso? Tem gente que está preocupado com um. Nesse aí havia 4.600. Todas as noites esse homem pegava pedras e se feria. Imagina para um pai, para uma mãe ver o seu filho todas as vezes gritando e se cortando, dormindo num sepulcro. Fica imaginando aquela mãe que embalava seu filho e todas as vezes colocava na cama para dormir, e que muitas vezes doentinho ia lá cuidar dele. Agora vê seu filho amado dormindo num sepulcro. O irmão que brincava, que se divertia, que andava de bicicleta junto, agora olha e vê aquele irmão sofrendo, perdido, jogado. Vocês estão entendendo? Dá para se colocar no lugar da família desse jovem? Quantos jovens como esse estão na rua? Semana retrasada eu fui na Santa Ifigênia, e aí a gente é obrigado a passar ali na Cracolândia. Quantos jovens estão ali definhando por causa de um demônio? Por 2 ou 3, ou por uma legião de demônios. Pessoas que estão jogadas lá, sendo destruídas. Histórias, famílias, pais, mães, filhos, filhas, irmãos, amigos, que estão definhando. Mas a sociedade está mais preocupada na sua produção, na produção e na realização dos seus sonhos. A gente para num farol de trânsito e a gente vê um jovem querendo passar o paninho no nosso vidro, no vidro do carro, ou pedindo um dinheiro, ou pedindo uma ajuda, e a gente muitas vezes com medo, a gente acaba sendo indiferente. A gente fecha os nossos vidros e corre com o carro, não quer parar, não quer atender, não quer dar um sorriso. E nem todo mundo é, mas muitos são também perigosos, e a gente tem medo. E a gente tem medo. Por isso, não dá para você simplesmente julgar as pessoas que estão dentro do carro como egoístas, pessoas
sem sentimentos. É uma maneira que elas têm de se proteger também. E aí um rejeita o outro. Um fecha a porta para o outro. Vivem o seu mundinho. Estão preocupados com o seu mundinho. O texto aqui mostra esse homem. Mas mostra uma sociedade que tinha por costume fazer adoração aos ídolos das nações. Eles eram povos gentios. Homens e mulheres que não adoravam a Deus, não eram judeus. Eram nações pagãs que moravam e habitavam naquela região. Os estudiosos dizem que eram um conjunto de 10 cidades. Gerazenos, Gadarenos. Alguns textos falam Gerazenos, outros Gadarenos, porque as regiões eram muito próximas. Mas eles tinham um hábito de sacrificar os porcos para adoração aos seus deuses. Então, assim como Jesus reprovou o templo, quando eles faziam do templo um lugar de comércio, onde as pessoas, em vez de trazer as suas ofertas, eles compravam as suas ofertas. Então, um homem que precisava trazer um boizinho para adorar a Deus, ele, em vez de trazer um boizinho, ele ia lá e pagava um boizinho lá que vendia no templo e oferecia a Deus. O outro vinha e comprava uma pombinha, uma rolinha lá e oferecia a Deus. Outro, um carneirinho, ia e oferecia a Deus. E Jesus reprovava isso porque o templo, em vez de se tornar um lugar de adoração e de oração, tinha se tornado um lugar de comércio. Como muitas pessoas gostam de fazer. Muitas vezes a igreja, em vez de se tornar um lugar de oração, ela está mais cheia de comércio dentro. Compra isso, compra aquilo, para pagar isso, para comprar aquilo outro. E aí a igreja vira um monte de barraquinha de comércio. As cantinas lotadas de comércio. E as pessoas, em vez de ir para a igreja para orar, vão para a igreja para comer. Vão para a igreja para se reunir, para virar um ponto de bate-papo, um clube. Os gadarenos faziam isso também, só que para os deuses deles. E ali havia os porcos, e os porcos eram os animais que eram sacrificados para a adoração lá. Então havia vários rebanhos de porcos. No caso do texto aqui, quando os demônios começam a implorar, porque eles tinham medo de Jesus mandar eles para um lugar onde eles jamais poderiam sair. Então eles começavam a pedir para Jesus, manda a gente, deixa a gente ir embora, deixa a gente ir para os porcos, para que eles pudessem ir para onde eles queriam. E aí de 4.600 demônios, eles encontraram 2.000 porcos, 2.000. Olha que ainda tinha mais o dobro de demônio aí, pelo menos, sem porco para poder corporar. Mas os 2.000 porcos caíram ladeira abaixo, porque os demônios induziram eles a se jogar lá de cima. Os estudiosos dizem que, se fossem traduzir os 2.000 porcos em dinheiro, em reais, o prejuízo do dono desses 2.000 porcos teria tido um prejuízo de R$500.000. Se nós fôssemos fazer uma estimativa para os dias de hoje, R$500.000. Quem que perde R$500.000 e fica feliz, irmão? Só os políticos que roubaram 10 bi, 5 bi, 2 milhões, e aí são obrigados a pagar, devolver 100 mil, 1 milhão. Eles não estão nem preocupados. Mas uma pessoa trabalhadora perder 500 milhões de reais, R$500.000, é muito dinheiro, né? É como se você pegasse teu patrimônio e perdesse, jogado a ribanceiro. Mas veja, a população que estava lá era uma população de homens e mulheres que tinham como comércio
Os porcos. É como se eu fosse lá na Aparecida e olhasse lá as pessoas que têm as barraquinhas, que vendem lá os amuletos, que vendem os santinhos, e Jesus chegasse lá e falasse assim: a partir de hoje, vocês vão ter que trabalhar em outra coisa, porque não vai ter mais esse tipo de comércio aqui. As pessoas queriam Jesus ou queriam comércio? As pessoas queriam a transformação de uma pessoa ou começar a vida em outro propósito? Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu lá. Quando as pessoas ficaram sabendo o que aconteceu com o endemoniado, ficaram maravilhadas, mas com medo também. Mas o medo deles era maior em perder o seu patrimônio do que ver aquela pessoa ser curada. Eles não estavam preocupados se o pai, a mãe, os irmãos estavam sofrendo pela situação daquele homem. Eles não queriam nem saber se aquele homem ia mudar, ia ser bom. Eu prefiro que esse homem continue endemoniado na cidade, mas que eu tenha 500 mil reais no bolso. Eu prefiro ter o meu dinheiro no meu bolso do que ver uma pessoa curada. Eu prefiro ter o dinheiro no meu bolso do que ver uma pessoa restaurada. Eu prefiro ter um dinheiro no meu bolso do que ver uma cidade inteira feliz e abençoada. Não, deixa o demoniado, deixa o perturbado aí, mas não mexe com o meu dinheiro. E aí as pessoas começaram a olhar para Jesus e suplicar: Jesus, o Senhor pode ir embora daqui? Porque entre ficar sem dinheiro e ver esse endemoniado curado, eu prefiro que ele continue endemoniado e que eu continue com o meu dinheiro no bolso. E suplicavam. Isso quer dizer o quê? Que eles pediam com insistência. É como o filho que fica: pai, deixa, vai, pai, deixa aí, vai, deixa eu ir lá, pai, deixa aí, compra aí, vai, dá aí. Eles ficaram assim com Jesus: o senhor pode ir embora? Por favor, vai embora, por favor, não fica aqui não, vai embora. E aí eu pergunto para você nessa manhã: quanto vale a transformação de uma pessoa para você? Quanto custa para você? Qual é o valor que tem a transformação de uma pessoa para você? Porque às vezes eu olho na igreja e vejo assim: bom, as pessoas estão tão precisadas de tanta coisa, né? Eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso daquilo outro, Deus, eu preciso ser abençoado nisso, eu preciso que o Senhor me dê isso, eu preciso que o Senhor me dê aquilo, eu preciso. Mas as pessoas que realmente precisam e que estão dependendo da nossa renúncia para alcançar a bênção e a transformação e a vitória que você já alcançou, só que você não tem tempo. É muito difícil arrumar um tempo, você tem tanta coisa para fazer. E aí, entre perder e ganhar uma pessoa restaurada, você prefere perder a restauração de uma pessoa para ganhar os seus porquinhos. Você prefere aquilo que te interessa do que aquilo que interessa os outros. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para nós nessa manhã? Tem muita gente pedindo para Jesus sair, porque a transformação da família vai custar caro. Olha, a mãe não quer ver o filho transformado. A mãe quer ver o filho transformado, mas que ela mantenha tudo aquilo que ela tem. Ela não quer pagar o preço, ela não quer se esforçar um pouco mais. Ah, mas se eu for me posicionar, eu vou gerar problemas. Pois é os porquinhos. Você não quer sacrificar os porquinhos. Você não quer sacrificar teu tempo, você não quer sacrificar nada. E muitas vezes algumas pessoas preferem olhar e ver o caos, se satisfaz com o caos.
Satisfaz com caos. Olha, eu olho para minha família, vejo que está todo mundo sofrendo, mas é melhor deixar sofrendo assim do que eu ter que abrir mão de alguma coisa para mim. É melhor que ele continue fumando, é melhor que ele continue bebendo, porque se eu tiver que realmente trazer Jesus para ele, eu vou ter problemas, então eu não quero. Deixa ele assim do jeito que está. Vocês estão entendendo? Eu prefiro muitas vezes investir no meu vício, investir o meu dinheiro, nos meus passeios, nas minhas coisas, do que muitas vezes investir na casa do Senhor para alcançar pessoas e abençoar pessoas. É interessante que a Skol não rouba ninguém, o Marlboro não rouba ninguém, não é verdade? O Free não rouba ninguém, mas a igreja rouba. A igreja rouba. Quando os futebols aí da vida roubam as pessoas, manipulando resultados, onde as pessoas gastam milhões de reais para ir no estádio, e os jogos já estão comprados, e tudo já sabe onde vai dar, e o que vai ser, e quem vai ser campeão e quem não vai. Eles não são ladrões, ladrões são as igrejas, ladrões são os pastores. Estão entendendo? As pessoas que gostam de fazer arraial aqui no bairro da cidade aqui, e que fazem um arraial a custo dos dinheiros da prefeitura da cidade, esses caras não são ladrão são os pastores, porque eles estão fazendo arraial, fazendo quadras, estão fazendo campo, mas não tem saúde, não tem nada, não tem dignidade ao povo, mas o que tem é o pastor que está lutando para o povo sair dos sepulcros. Esse é ladrão é os pastores, são os pastores, que muitas vezes está pedindo contribuição para poder pregar na televisão, na rádio, manter as igrejas abertas, para que endemoniados sejam libertos. Esses são ladrões. Vocês estão entendendo? Entregar a vida para Jesus, isso não é bom, mas entregar a vida para essas boates, para essas raves, isso é bom. Ver nossos filhos jogados nas raves, se prostituindo, jogados às drogas, à prostituição, isso pode, isso é bom, isso é curtir a vida. Estão vivendo em sepulcros. Os filhos não falam mais com os pais não falam mais com os filhos, as famílias não sentam mais à mesa, as pessoas não se amam mais. Às vezes dentro da própria casa, o pai está mais preocupado com a roda do carro do que com o tênis do filho. A mãe está mais preocupada com a chapinha do que com a qualidade alimentar dos filhos. As pessoas estão mais preocupadas se vão viajar do que pagar as contas, do que ter um nome digno. As pessoas estão mais preocupadas em trocar de carro do que ter uma casa, uma moradia. As pessoas estão mais preocupadas com coisas do que com gente. E Jesus deixa bem claro nesse princípio aqui, que o que importa para Deus é gente, não coisas. Está entendendo? Por isso, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar vendo aqui eu dizer para você: olha, vem aqui testemunhar, conta aqui quantos R$1.000 você recebeu, e quantas casas você comprou, e quantos carros você comprou, porque Deus não está nem um pouco preocupado com o que você está comprando. Deus está preocupado com a transformação das pessoas que estão perto de você. Estão mais preocupadas se a família está mudando, se você está mudando, se as pessoas estão recebendo a graça de Deus, do que propriamente o bem que você pode comprar. Ele fica feliz, ele te ajuda, ele te abençoa, mas ele te abençoa para que você também abençoe. Ele te abençoa para você cuidar das outras pessoas também. Mas muitas vezes a tua vontade é só de olhar para o teu umbigo e não olhar para as pessoas, não cuidar das pessoas, não amar as pessoas, não sorrir, não ser gentil, não é levar os fardos pesados um dos outros. O Evangelho de Jesus
Quando ele disse para João Batista, através dos discípulos de João Batista, fala para João, os doentes estão sendo curados, os oprimidos estão sendo libertos, os pobres estão ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas não tinham valor. O que tinha valor naquela época eram as coisas. Os sacerdotes davam valor para as coisas. E aí é tão atual essa mensagem, porque hoje o sacerdote está preocupado com o templo, sacerdote está preocupado com as grandes estruturas, o povo está padecendo, o povo está sofrendo. Você vai e olha na miséria de uma África, grandes templos, assim como a gente vê aquela miséria nos países muçulmanos, onde os sheiks, os reis estão dormindo em palácios de ouro. Tem muito crente que está vivendo desse jeito. Só que o evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus é o cuidar do outro, é amar o outro, é abençoar o outro. Às vezes tem pessoas que nos procuram aqui na igreja, e eu fico tão feliz, irmãos, de ver que no nosso bairro as pessoas estão chegando aos poucos, que os comerciantes estão chegando. E eles têm nos procurado, e eles estão com problemas, eles estão com dificuldades. E eu fico feliz de ver que aqui é um lugar para eles também. Não para o comércio dele, não para o dinheiro e o patrimônio dele, mas para ele, que está cheio de problemas, que está precisando de ajuda, que está decepcionado, que está frustrado, que está magoado, que está ferido, que está doente, e que Jesus está aqui para cuidar deles, da pessoa deles, e não para ajudá-los a administrar o patrimônio que eles têm, que eles administrem, que as coisas que eles compram, que eles administrem. Jesus está aqui para cuidar deles, como Jesus está aqui para cuidar de você. Deus está aqui para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus amigos, para cuidar para as pessoas, das pessoas. E às vezes eu confesso, eu falo com a pastora, eu entro em conflito, porque o povo quer lugares onde se cuida de patrimônios. As pessoas estão preocupadas e lotam as igrejas que querem ensinar a ter mais, e ter mais, e ter mais. Eu não estou aqui fazendo uma crítica pessoal, eu só estou dizendo que eu estou aqui para cuidar de gente. E essa igreja vai cuidar de gente. E enquanto houver gente que quer ser cuidada, essa porta vai estar aberta. Se você está aqui para ser cuidado, Jesus está aqui para cuidar de você. Se você está aqui para ser amado, então Jesus está aqui para te amar. Se você está aqui querendo, sabe, um refrigério, um consolo, um cuidado, um abraço, um sorriso, uma gentileza, esse é o lugar, porque aqui você vai encontrar. Você só precisa entregar a sua vida para Ele, você só precisa se colocar diante dEle. Eu estou aqui como sacerdote do Senhor, como profeta do Senhor, para pregar, para te ensinar. Eu não estou aqui para cuidar da sua vida, mas estou aqui para mostrar para você que se você continuar pensando assim, Deus não está contigo. E por isso muitas pessoas não gostam muitas vezes de ouvir a minha mensagem. Porque eu não estou nem aí para o teu patrimônio, eu estou aí para você. E aqui você é ovelha. Aqui você não é empresário, aqui você é ovelha. Aqui você não tem status social, aqui não, você aqui é ovelha. E se for gorda, Deus vai te tratar como ovelha gorda. Mas se você for uma ovelha fraca, que precisa ser tratada, uma ovelha que precisa ser cuidada, os ferimentos, o tratamento, o amor, o bom pastor está neste lugar para cuidar, ele sabe como cuidar. Ele sabe como cuidar de você, Ele sabe como abençoar você, Ele sabe como abençoar a tua família. Ele sabe como suprir as tuas necessidades, porque você pode estar confortável na sua conta bancária, mas o teu coração pode não estar, como muitas pessoas não estão.
Muitas pessoas, a sua conta bancária está boa, o seu nome está limpo, o seu patrimônio está guardado, mas o seu coração está vazio. Coloca a sua cabeça no travesseiro e não dorme, porque estão vazios. Jesus está aqui para suprir este vazio. Jesus está aqui para suprir o teu vazio. O Senhor está aqui para tratar os seus traumas. Ah, eu tenho muitos traumas. Pois é aqui que Jesus vai tratar os seus traumas. Porque aquelas ovelhas que são maltratadas, muitas vezes chegam aqui todas feridas, foram tão abatidas, apanharam tanto na vida. Foram colocadas em cada aprisco, onde foram maltratadas, mas nunca tiveram oportunidade de ser tratada no aprisco do bom pastor. E o Senhor falou para nós uma vez: eu vou trazer as minhas ovelhas para este aprisco, porque eu pessoalmente vou tratar delas. Você está aqui para ser tratado pelo bom pastor. Eu não sou o bom pastor, eu não dou vida por ovelha nenhuma, mas Jesus dá. Jesus deu. Ele deu a vida por você, deu a vida pela tua família, e é isso que Ele quer que eu fale para você nessa manhã. Que você entenda que o mais importante era aquele homem endemoniado, e a palavra do Senhor diz que havia dois, um só procurou. Você sabia disso? Nos outros evangelhos deixa bem claro, haviam dois homens, mas um foi liberto. Por que o outro não? Porque o outro talvez fugiu, correu. E Jesus queria ficar naquela terra para abençoar ele e abençoar outras pessoas. Mas as pessoas estavam mais preocupadas com seu patrimônio, com suas coisas. Suplicaram: vai embora. Que nessa manhã você não fale isso para Jesus. Que nessa manhã você diga: Jesus, fica. Estou disposto, mesmo que eu tenha prejuízos. Mesmo que eu tenha prejuízo. Quantas vezes você já viu pessoas dizendo assim: eu me converti e parece que as coisas foi tudo piorando. Não foi Jesus que deu prejuízo para aquelas pessoas, foram os demônios que estavam lá. Foram os demônios que foram para os porcos, foram os demônios que se jogaram da ribanceira. Não foi Jesus, não. Por isso, dependendo das coisas que você tem, quando Jesus entra, o diabo vai querer te tirar tudo que ele tinha te dado, mas não importa, o Senhor te abençoa e te faz feliz com o que você tem. Eu estava me lembrando de uma historinha, onde um homem queria ser muito rico e ele fez um pacto com o diabo, e o pacto, eu quero ser muito rico. O diabo falou: tudo bem, você pode ser muito rico, vou te fazer muito rico, só que eu quero pôr um espacinho no meio da sua riqueza, eu quero pôr um preguinho num espacinho lá. E o homem ficou muito rico, e um dia ele estava na mansão dele, festa, aí chegou um mendigo com uma carniça na mão. Ele foi, pregou um preguinho na parede e pendurou a carniça, bem na porta de entrada da mansão. As pessoas começaram a ficar incomodadas e o dono da casa falou assim: ei, quem é você para pôr esse negócio aqui? Eu falei assim: lembra quando você fez o pacto comigo? Tudo é seu, o prego é meu, e eu ponho onde ele quiser, onde eu quiser. O diabo tem feito isso com muita gente, oferecendo tudo, mas ele tem um prego, e ele coloca onde ele quiser o prego. Aquelas pessoas estavam recebendo todo o patrimônio deles, vinha da idolatria pagã, vinha de adoração a demônios, de sacrifício aos filhos. Quando Jesus chega, o diabo leva tudo aquilo que é dele. Está entendendo? Por isso nós, quando queremos Jesus para a nossa vida, a gente tem que estar disposto também a recomeçar com Jesus, seja de que estágio for,
de que forma for. Isso não quer dizer que é uma regra, que todo mundo que vai ter Jesus vai perder o que tem, mas muitas pessoas precisam aprender que tudo que conquistaram de jeito ruim, de forma ruim, e o demônio que estava atuando para você ter, agora ele vai embora, mas ele vai levar o que tem. Você está disposto a ter Jesus e começar do zero com Jesus, e permitir que Jesus te abençoe do zero, que Jesus cuide de você do zero? É isso aí. Eu estou disposto, Jesus, eu estou disposto. Que você não toque Jesus da tua terra, mas que você queira Jesus na sua terra. Aquele endemoniado falou assim: eu quero ir com o Senhor. Ele falou assim: não, volta para a tua família. Volta para a tua família. Volta para a tua família. Por quê? Porque Jesus queria ver o coração daquele pai que não tinha mais esperança sorrir. De olhar para aquela mãe que não tinha mais esperança, ver ela sorrindo. Aqueles irmãos que não tinham mais esperança sorrindo. Você acha que a família daquele homem estava preocupado com porco? Não. Eles não estavam preocupados com porcos. Eles estavam preocupados com seu filho. Deus está preocupado com você, mas também está preocupado com os teus filhos. Deus não está preocupado com as coisas, gente. Só está preocupado com você. Por isso, quando eu canto, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Palavra do Senhor para você.